Boa noite. Eu queria agora, nesse momento, fazer uma oração para me acalmar. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, me coloco diante da Tua presença, Senhor, meu Deus, neste momento, para Te pedir, Senhor, meu Deus, que dê tranquilidade, paz, Senhor, que a mensagem, Senhor, meu Deus, seja, Senhor, meu Deus, um reflexo, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que atenda, Senhor, meu Deus, as necessidades dos corações dos Seus servos, Senhor. Eu te peço de todo o coração que eu diminua e o Senhor cresça. Amém. Em nome de Jesus, derrama da Tua graça e do Seu poder nesse lugar. O Espírito Santo de Deus esteja, Senhor, meu Deus, sobre cada um de nós. Amém. Amém. Bom, irmãos, eu queria que vocês abrissem em Salmo 138. Amém? Graças a Deus por sua fidelidade. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso com tudo. Atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. Se anda em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concede o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Amém. Então, Davi aqui é um cântico que ele faz através de um cântico de ação de graças, ele relembra o povo das obras que Deus fez e de tudo que foi prometido no passado e que Deus cumpriu. Ele encoraja que os crentes permaneçam fiéis à palavra dele e não saiam da sua palavra. Eu acho que é importante ressaltar que a gente precisa agradecer a Deus 24 horas por dia, porque às vezes a gente se esquece disso. E Deus é fiel conosco, mas a gente precisa estar constantemente na palavra dele, buscando e louvando ele. Porque ele não se esquece de nós, mas se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente pega e se dispersa e só na hora que precisa a gente está lá buscando, na hora que a gente está no momento feliz, a gente não está ali naquela comunhão com Deus. Então, eu acho que é importante dar graça. Tudo que você tem, tudo que você consegue, eu acho que é importante agradecer e a gente se esquece disso. Então, assim, às vezes a gente não entende o propósito de Deus nas nossas vidas. Então eu acho que é importante sempre render louvores a Deus e clamar o nome de Deus, porque o Deus é todo poderoso. É o nome de Deus que tem poder e não nós. Se a gente for tentar fazer as coisas por nós mesmos, a gente nunca vai ter êxito. Então a gente precisa que Deus esteja no comando. O que pedires, Deus te ouvirá. Clame a Deus a toda hora, Deus é a nossa força. Eu queria fazer um testemunho rápido em relação à minha questão financeira. Muitos não me conhecem há mais tempo, se conhecem quando eu choro no então eu pretendo não chorar. Mas eu queria que vocês soubessem um pouquinho do meu passado. Que Deus fez muitos milagres desde quando eu nasci na minha vida. Eu nasci num lar cristão, mas Deus operou muito na minha vida. E eu passei por um momento de luta que, quando eu tinha 18 anos, eu não entendi o propósito de Deus na minha vida. E eu tinha um poder aquisitivo bom, não era ruim, então a gente tinha várias posses.
E só que quem comandava todos os negócios era meu pai. E meu pai veio a ter câncer e falecer. Com isso, sobraram todas as dívidas e a gente se afundou em dívidas. Tudo que a gente tinha, a gente foi perdendo. Em uma semana, foi perdendo carro, foi perdendo imóvel, foi tudo indo embora. E no fim ficou eu e minha irmã. E minha irmã ela tinha 8 meses de idade. Meu irmão tinha 14, então ele se revoltou, então foi um adolescente bem rebelde. A minha irmã, como ela era bebezinha ainda, ela não entendia nada, e minha mãe teve depressão. E sobrou para mim cuidar de tudo. Eu tinha 18 anos, então eu não tinha entendimento de administração, né? Então, para mim foi bem complicado e a gente simplesmente perdeu quase tudo, né? Só o que sobrou foi a nossa casa e alguma outra coisa. Com isso, eu fui embora para o Japão. E eu fiquei morando lá 5 anos. Depois disso foi minha mãe, foi meu irmão, e depois disso foi minha irmã e minha mãe. Todo dia, quando eu trabalhava, eu fui pra lá para trabalhar de peão. Então, todo dia quando eu trabalhava na linha de produção, quando eu trabalhava de noite, eu sempre orava a Deus e pedia para Deus que Ele não se esquecesse de mim. E que eu queria um dia ser alguém na vida. Que eu pudesse restituir minha família, que Ele me desse condição de eu voltar para o Brasil, ser alguém que eu pudesse estudar e que eu pudesse trazer aos poucos minha mãe e minha irmã embora. E foi o que Deus fez. No meio tempo eu voltei para o Brasil e eu prestei vestibular na metade do ano, passei e resolvi ficar no Brasil para resolver os problemas que ficaram pendentes no passado. E com isso, as coisas foram melhorando. Então, assim, tudo foi com luta e com sofrimento. Nada vem em vão. Tudo que a gente faz é para identificar o Senhor. Então, assim, tudo que as pessoas falam, mas Deus não me dá um trabalho. A pessoa quer tudo moleza, né? E a pessoa precisa batalhar. É isso que Deus quer. Deus quer que você batalhe. Porque tudo que é de mão beijada, você nunca vai dar valor. E tudo que é suado, você vai valorizar muito mais. Então, assim, eu voltei, ninguém queria me dar emprego porque eu não tinha carteira assinada. Então, como é que eu ia provar que eu trabalhava nas lojas do meu pai? Como é que eu ia provar que eu cuidava de tudo que era do meu pai? Ninguém me acreditava quando eu contava. Eu procurei emprego de secretária, officer girl, ninguém me dava emprego. E daí, graças a Deus, eu comecei a trabalhar de promotora na Cassol. E depois disso surgiu a oportunidade de eu entrar como estagiária no laboratório que eu trabalho até hoje, que é a Bayer, que é uma empresa multinacional. E quando eu fui participar do processo, as pessoas pegaram e olharam, eu falei assim, eu não tenho capacidade para entrar nessa empresa, que eram 3.000 pessoas para 30 vagas no Brasil. E aqui em Curitiba foram só 2 pessoas, e uma delas fui eu. Então, assim, Deus capacita, mas eu acho que a gente precisa ter fé. E foi isso que me manteve. Então, assim, eu chorava, não vou mentir. Eu chorei muito, não entendi qual foi o propósito de Deus na minha vida. Então, assim, por que eu tive que passar por tudo aquilo? Por que eu tive que passar por provações? Mas Deus, Ele é poderoso e é soberano sobre todas as coisas. E principalmente, Deus conhece o seu coração, o nosso coração. Então, Deus conhece o nosso coração, o nosso caráter. Então, Deus, Ele olha por quem é humilde de coração. Não adianta você estar lá e se sentir superior. Deus não vai te capacitar. Deus capacita quem Ele quer. E é por isso que você precisa estar lutando por aquilo que você deseja. Todos nós temos problemas, mas Deus sempre está do nosso lado. E em meio aos nossos inimigos, Deus nos salva. Em Salmos 91, 7, o que diz lá? Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Então, acho que é isso que a gente precisa sempre lembrar. Que por mais que venham problemas e venham os inimigos, Deus está ali sempre contigo te sustentando, tá? E tribulação todo mundo tem. É mentira quem falar que não tem uma vida, que tem algum problema, seja ele financeiro, de doença, de dificuldade espiritual, qualquer problema, todo mundo tem. Mas Deus é conosco, né? E Jesus é misericordioso, então Ele morreu por nós. Então você, eu, todos nós, a gente tem a graça de Jesus para nos ajudar. E é importante que a gente não abandone Jesus e nem suas boas obras.
tá? Porque às vezes a gente se depara na igreja com situações, a gente acha que ali a gente vai encontrar a salvação, que todas as pessoas são pessoas boazinhas, que são corretas. E não é isso que a gente vê. O que acontece é que sempre a gente se depara com alguma situação ruim. E é isso que é importante que a gente esteja firme, que é em Deus que a gente está ali buscando e não buscando as pessoas, né? Então, assim, é uma conclusão que a gente tem que levar para a nossa vida, refletir. Temos tido fé em Deus? Será que a gente está tendo fé em tudo aquilo que a gente pede? Será que a gente está sendo firme naquele propósito? E quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, o que ele falou? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tereis aflições, não serão só coisas boas, mas tende bom ânimo, ele venceu o mundo, né? Então Deus é soberano e faz milagres em nossas vidas. Então acho que é importante que a gente tenha na nossa mente que muita coisa pode acontecer na nossa vida, mas que a gente seja fiel a Ele, que Ele vai ser soberano a tudo. Amém? Obrigada.